Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista digital. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai ter um tutorial sobre o aplicativo Clip Studio Paint, que na minha opinião é o melhor aplicativo de desenho digital. Eu desenho no meu tablet, o Tab S6 Lite, que já tem vários vídeos sobre ele aqui no canal, então se vocês têm alguma dúvida ou interesse em alguma coisa específica sobre esse tablet, procurem aqui nos outros vídeos do canal. Bom, acho importante deixar claro no começo do vídeo que esse tutorial é uma coisa mais básica, intermediária, porque eu tô desenhando nele há um pouco mais de um ano e eu sei que é um aplicativo muito completo. O Clip Studio Paint é um aplicativo com centenas de ferramentas, então eu com certeza não vou conseguir passar por todas elas aqui nesse vídeo e nem vou conseguir me aprofundar muito. Então é um tutorial mais básico para caso você queira começar a desenhar nesse aplicativo ou caso você tenha comprado um tablet como eu. Os tablets da Samsung, eles têm um tipo de acordo com o aplicativo Clip Studio Paint, então se você comprou esse tablet, você também tem direito, tem acesso a 6 meses de graça do aplicativo Clip Studio Paint. Bom, então, sem enrolação, vamos lá. Bom, vamos começar e eu espero que vocês me perdoem pelo barulho dos carros passando lá fora, mas não teve jeito. Essa aqui é a tela inicial do aplicativo do Clip Studio Paint, essa que vocês estão vendo aqui agora. E antes de começar a falar sobre o aplicativo, eu acho legal lembrar que a versão para tablet do Clip Studio Paint, ela é diferente da versão para computador. Na verdade, assim, ela não é diferente, mas a gente tem a opção de usar o teclado no computador. Então, a gente tem aqui os atalhos como Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z no computador, que a gente não tem no tablet. Então, antes de começar a mexer aqui, a mostrar as coisas no tablet, eu vou mostrar uma coisa que eu acho interessante configurar logo no começo. Vocês vão vir aqui nesse ícone, e aí vocês vão vir aqui em Shortcut Settings. Me perdoem pelo meu inglês, tá? Mas, enfim, vocês vão ver aqui que tem esse Options. Tem outras opções aqui, mas eu recomendo que vocês mexam no Options diretamente. E aí, vocês vão ver aqui que tem Brush Size Palette, que é o tamanho do brush que vocês vão estar utilizando. E aí, tem esses dois atalhos aqui, T2 e T1. E onde que eles estão? Aqui do lado desse ícone. Se você clicar, vai aparecer essa barrinha aqui do lado. E aí, isso é uma coisa que eu faço, eu acho interessante, usar essas ferramentas aqui do lado para configurar o que você mais vai utilizar. No caso, eu acho legal configurar isso aqui porque é uma maneira de facilitar. Mas lembrando que isso aqui vai acabar comendo um pedacinho da sua tela, então se você não quiser utilizar esse tipo de ferramenta, não precisa, mas se você tiver interesse, dá para configurar essas coisas aqui, dá para você dar uma fuçada e mexer. Mas se você não quiser, não tem problema, não mexa muito aqui, porque você pode acabar desconfigurando o Clip Studio, e aí, se você não souber mexer, qualquer coisa é só você apertar aqui em Reset, e aí você reseta para como estava no começo. Mas, se você quiser colocar esse atalho, eu acho interessante. O preço do aplicativo Clip Studio, eu não sei se vai aparecer aqui agora, porque não estava carregando até agora há pouco, vamos ver se agora vai. Mas a versão atual do aplicativo, até então, eu estava pagando R$25 por mês, aqui. A versão Pro, que é o que eu estava utilizando, é R$25. Mas eu acabei de ativar essa anual aqui, porque eu fui fazer a conta, não tinha feito antes e estava gastando dinheiro à toa. Porque R$142 dividido por 12 dá 11 e pouco, quase R$12. Então é menos da metade do que eu estava pagando aqui por mês, igual um bobão. Então, se você quiser utilizar o aplicativo Clip Studio Paint, você vai saber que o valor é esse aqui para a versão mobile. A versão de computador você pode comprar esse aplicativo, mas para a versão mobile não dá, é mensalidade. E aí ou você paga por mês ou você paga esse plano anual. Mas de qualquer forma, é um valor, né? R$12 por mês é um valor. Mas se você comprou um tablet da Samsung, como eu falei no começo, o Tab S6 Lite ou o Tab S7, você tem direito a 6 meses de uso gratuito desse aplicativo, que para mim é o melhor aplicativo de desenho digital. Então, eu recomendo bastante que vocês utilizem e se comprarem o tablet, utilizem esses 6 meses gratuito, porque vocês vão me agradecer depois, porque esse aplicativo é incrível. Agora vamos lá. Vamos começar criando um novo arquivo aqui no Clip Studio Paint. Então, vocês, para criar um novo arquivo, vêm aqui em File, e aí tem aqui New. E aí vai abrir aqui algumas opções de arquivos diferentes que vocês podem criar. Eu não vou me aprofundar muito nos outros, porque eu pretendo mais pra frente trazer vídeos mais específicos sobre eles. Porque, por exemplo, tem esse formato de webcomic aqui, que é esse formato vertical, caso você esteja produzindo um webtoon, ou uma história para postar no Tapas, ou esses outros aplicativos. Tem aqui os formatos que tem uma borda, que é para impressão,
que eu também não vou mexer nisso daqui. E tem como você criar animações aqui, animações mais complexas. Não é igual aqueles aplicativos, eu não estou falando mal, mas os aplicativos tipo o Clipstudio não, o Flip-a-Clip e o Huion Sketch. Esses dois aplicativos dá para criar desenho digital, mas o Clip Studio Paint, ele é muito completo, ele é muito parecido com o Photoshop e ele tem ferramentas incríveis para artistas iniciantes. Então, se você quiser criar animações, você pode fazer isso aqui também, de uma maneira mais complicada. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui também, porque eu não faço muita animação. Então, o meu foco vai ser aqui no uso para ilustração. Aqui no File Name, vocês podem trocar o nome do arquivo que vocês estão criando. E aqui vocês têm alguns presets de tipo de arquivo que vocês podem criar, tamanho e tudo mais. Eu geralmente mexo só aqui A4 ou algum esse outro tamanho. E eu também criei um aqui chamado A3, porque não tinha 3 no Clip Studio Paint. Esse aqui foi eu que criei. Daí vocês podem vir aqui, mexer na resolução, que é o DPI, que eu costumo dizer que no Infinity Painter não tem como você escolher o DPI específico. O Ibis Paint dá, o Huion Sketch dá, mas o Infinity Painter não dá, mas aqui no Clip Studio Paint tem como fazer isso aqui. E aí vocês podem escolher a cor do fundo do papel, vocês podem criar o arquivo na horizontal. E aí, caso você queira gravar uma time-lapse do seu trabalho, da sua ilustração digital, você já pode clicar aqui e deixar marcado nessa Record Time-lapse. Caso você esqueça de marcar aqui, não tem problema, você pode acionar essa opção mais para frente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aí vocês vêm aqui e dão o OK e pronto, acabou de criar um arquivo novo. Se você vai gravar uma time-lapse do seu trabalho, você quer registrar para depois postar nas redes sociais, você vem aqui em File e tem aqui a opção Time-lapse. E aí você clica Record Time-lapse e ele começa a gravar o que você fez. Mas lembrando que ele só começa a gravar a partir do momento que você seleciona essa opção. Se você já está fazendo o seu trabalho e esqueceu de gravar, quando você for acionar durante o trabalho, ele só vai gravar dali para frente. O que você já fez, ele não vai ter gravado. Então, lembrem disso. Se vocês fazem questão de gravar alguma coisa para as redes sociais, lembre de marcar essa caixinha antes, senão vocês vão acabar perdendo o trabalho de vocês. Bom, agora eu vou mostrar como copia e cola no Clip Studio. Não é muito difícil isso, né? Mas eu vou mostrar aqui. Vocês têm a opção de vir aqui direto em Edit, e aí tem Cut e Copy. E aí vocês podem, esse aqui é recortar e esse aqui é copiar. E aí se você for copiar tudo, é só apertar aqui. Se você quiser copiar só um pedaço, vocês têm que vir na ferramenta de seleção que tem aqui. E eu já vou explicar melhor essas outras ferramentas aqui, mas eu só estou mostrando que dá para copiar e colar dessa forma. Então, vocês vêm aqui e selecionam tudo que vocês querem copiar ou não, um pedaço só. Mas lembrando que aqui, nessas opções, vocês podem escolher uma área retangular, um círculo, dá para fazer esses pontinhos aqui. Então, tem essas formas de selecionar. Eu geralmente uso o laço porque para mim é mais fácil de fazer. Então, utilizo aqui o laço, vamos copiar aqui. E aí você tem a opção de clicar aqui em copiar, e ele automaticamente copia e já cola numa outra camada. Ou você pode vir aqui e copiar, colar. Se você quiser copiar de um arquivo para outro arquivo, vamos supor assim, vou criar aqui um novo arquivo, ok. Se você está nesse arquivo aqui, você quer copiar um pedaço disso daqui. Vamos lá, quero copiar metade disso. E aí você quer copiar para colocar no outro arquivo. Você vem aqui em Edit, Copy, aí você vai no outro arquivo, vem aqui e Paste. E aí ele cola o que você copiou lá do outro arquivo. No computador isso é mais fácil, no Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é um pouquinho mais difícil, eu demorei para entender isso aqui, porque a opção de colar que tinha... A opção de colar que tem aqui quando você seleciona, quando você usa essa ferramenta de seleção, ela não faz isso de levar de um arquivo para o outro. Para levar de um arquivo para o outro, para sair daqui e ir até aqui, tem que ser essa opção aqui no Edit. Mas se você quiser fazer isso aqui mesmo, também dá. Se você vai copiar, por exemplo, vamos apagar aqui. Se você está lá desenhando o seu personagem, e aí você fez um olho, e você quer copiar o olho para o outro lado, você pode usar essa ferramenta de seleção, e você seleciona o olho inteiro,
e vindo aqui vocês vão em copiar e colar. Você clicou, ele já copiou e colou, só que em cima desse que já estava. Então, se você vier aqui em camada, vocês vão perceber que tem duas camadas, porque ele copiou e já colou numa camada diferente. Daí você pode vir aqui nessa opção de Scale, e aí você pode arrastar para cá. E vocês vão perceber que está ao contrário. O que você pode fazer para arrumar isso? Você pode vir aqui em Edit, Transform e Flip Horizontal. E aí ele espelha para o outro lado. Se você não quiser isso, vamos lá de novo aqui. Se não for a posição correta, você pode fazer a outra coisa que é Transform e Flip Vertical. De repente, o que você quer fazer é espelhar de cima para baixo. Então, é assim que você vai fazer isso. E aí, a camada vai estar aqui separada, porque você copiou e colou, então ele fez duas camadas diferentes. Dá para depois você juntar as duas camadas, segurando com a sua caneta, e vindo na opção Merge with Layer Below. E aí, pronto, juntou, agora está tudo na mesma camada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada Vetor, que é uma ferramenta que me fez amar esse aplicativo aqui. Vou deletar a camada aqui. Criamos uma camada de vetor. Eu vou explicar um pouco melhor sobre as camadas já, mas para criar uma camada de vetor, vocês vão vir nessa opção aqui que está marcadinha aqui com a minha setinha. Essa opção do lado, você cria uma camada comum. Para criar uma camada de vetor, é essa camada aqui do lado. E por que isso é importante? Porque para você utilizar algumas ferramentas de vetor, você precisa estar usando na camada de vetor. Então, vamos lá. A gente tem aqui o pincel. Então, eu fiz aqui alguns traços. A gente tem aqui um desenho na camada de vetor. Agora, o que dá para fazer com isso daqui? Primeiro, a borracha de vetor, eu já falei dela aqui várias vezes, está aqui selecionada. Essa aqui é a borracha comum, borracha hard, soft, tem vários tipos de borracha. Tem a borracha aqui de vetor. O que ela faz? Ela apaga dessa forma aqui. Você encosta e ela apaga de uma intersecção a outra. Então, se você quer agilizar o seu trabalho, você pode fazer isso utilizando a camada de vetor e a borracha de vetor. Principalmente se você vai desenhar algo que tem muitos detalhes, sempre fica essas bordinhas para fora, você pode vir e apagar essas bordas só encostando a borracha de vetor nessas bordas que ficam para fora. Eu acho isso sensacional, isso me poupa muito tempo. E é fantástico. Então, se vocês quiserem acelerar o processo de vocês, usem a camada de vetor e essa borracha de vetor porque ela agiliza muito. Senão, você teria que vir aqui, usar a borracha hard e ficar apagando assim. E, sinceramente, isso leva muito tempo, dependendo do que você está fazendo, não é interessante. O único problema aqui é que não dá para você usar o balde de tinta na camada de vetor. Ele proíbe. Então, se você quiser colorir, você tem que criar uma camada normal abaixo e aí pintar. Agora, tem mais uma coisa que dá para fazer aqui. Mais uma não, mais algumas. Vindo aqui nesse último campinho aqui embaixo, Correct Line, estou tentando pronunciar em inglês, não sei se estou acertando. Mas nessa ferramenta aqui, vocês vão perceber que tem algumas opções aqui. Por exemplo, tem essa de Control Point. Clicando nela, você vem aqui, se você colocar a caneta aqui em cima, vocês vão ver que tem alguns pontos. O que dá para fazer com esses pontos? Você vem e puxa e ele muda o formato do que você acabou de fazer, como se você estivesse esculpindo. Isso aqui é um pouco complicado para utilizar para fazer coisas grandes. Se você fez alguma cagadinha pequena, você consegue arrumar com essa ferramenta. Coisas muito grandes você não vai conseguir arrumar com isso daqui. Além dessa opção, você pode vir aqui em Pinch Vector Line e aí você arrasta aqui da mesma forma. E você vai empurrando, sem usar aquela opção dos pontinhos. E aí dá para fazer também algumas coisas, dá para corrigir algumas coisas, mas também, no meu ponto de vista, não é nada que você consiga corrigir coisas muito grandes, são coisas pequenas que você consegue alterar com isso daqui. Se você conseguir arrumar coisas maiores, beleza, mas eu acho um pouco mais complicado, eu acho mais fácil apagar e fazer de novo. Mas com isso daqui dá para corrigir pequenos erros que você vê no desenho depois que já está pronto, por exemplo. Outra coisa que dá para fazer que é muito interessante é aqui em Adjust Line Width, aqui. E aí, se você clicar nessa ferramenta aqui,
você vem depois aqui nesse campinho embaixo, que é na Tool Property, que é nas propriedades dessa ferramenta, nas configurações. E aí você vai ver que aqui tem a opção Scale Up e Scale Down. Scale Up é para você aumentar o que você já fez aqui. Então, se você vir com o brush e passar várias vezes, vocês vão perceber que ele vai aumentando o traço. E aí, isso de novo só funciona na camada de vetor. Eu acho isso incrível, porque às vezes eu faço alguns desenhos e eu acho que a line art está um pouco fina, porque eu gosto de desenhos com a line art mais bem marcada, mais grossa. Então eu venho e uso essa ferramenta. E às vezes acontece o contrário. Se você fez um desenho muito grosso, você pode voltar aqui em Scale Down, e aí o que ele faz é diminuir o tamanho do seu traço até o tamanho que você quer. Dá para deixar, inclusive, bem fininho. Então, essas ferramentas ajudam muito a acelerar o processo e a corrigir a sua line art, porque, né, às vezes a gente fica refazendo alguma coisa várias vezes porque a gente fez errado, só percebeu depois que o desenho estava pronto. Isso aqui ajuda bastante a corrigir. Se o desenho pode estar todo pronto, se ele está na camada de vetor, a line art, você consegue engrossar a camada inteira ou diminuir a espessura da line art da camada inteira, se você criou na camada de vetor. Então, eu acho essa ferramenta fantástica. Agora, saindo da camada de vetor e indo para a camada normal, eu vou apagar essa camada de vetor aqui, e agora eu vou mostrar aqui a camada normal. Essa camada aqui é o papel que vai ficar abaixo de tudo, você não mexe nela, a não ser que você queira, por exemplo, mudar a cor, daí você consegue mudar, mas eu recomendo que você não mexa muito aqui. Agora aqui a gente criou uma camada normal. E o que dá para fazer aqui? Bastante coisa. Dá para fazer seu desenho, dá para você pintar. Você não vai conseguir fazer você não vai conseguir utilizar aquela ferramenta para engrossar o traço se você está usando uma camada normal. Tá vendo que aqui tá a ferramentazinha tá bloqueada, porque não dá para utilizar aqui, só na camada de vetor. E aí a gente está aqui utilizando o traço. Por isso tem o T1, que a gente já tinha marcado, lembra lá? Se você ir apertando, vocês vão perceber que o traço vai engrossando. E o T2, o traço vai diminuindo. Isso serve para qualquer um desses brushes aqui. Seja a aquarela, ele vai aumentando ou diminuindo de acordo com o que você faz aqui. Eu acho isso aqui bem legal. Mas se você não quiser utilizar essa caixinha, se você achar que está ocupando muito espaço, é só você apertar de novo, ele bloqueia, e aí você pode depois diminuir o tamanho aqui. Mas eu vou explicar sobre os brushes daqui a pouco. O foco agora é as camadas. Então vamos lá. Para criar uma nova camada, é só clicar aqui em cima, uma camada normal ou uma camada de vetor. A gente tem aqui essa lixeirinha que é para apagar a camada que está selecionada. Temos aqui a opção do tipo de camada, que você pode fazer isso em qualquer outro aplicativo. Então, se você já tem experiência com outros aplicativos, isso aqui não é novidade. Mas aqui você pode usar camadas de multiplicar para fazer sombra, camada de Add Glow para colocar raios de luz, iluminação. Então, essas coisas aqui vocês vão aprender mexendo mesmo, é mais fácil. Tem aqui como mudar a opacidade da camada para 100%, 50%, 0%. Então, aqui você muda a opacidade. E aí a gente tem aqui essa pastinha, porque serve para você criar pastas para separar o seu arquivo bonitinho. Eu vou abrir aqui uma página da minha webcomic que eu estou fazendo, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Aqui, abriu. Então, eu tenho aqui muitas camadas diferentes. E aí, para organizar tudo, o que eu fiz, fui criando pastinhas. E aí, dentro de cada uma dessas pastas, tá todos os arquivos separados bonitinho. Então, tá visível, a gente clica aqui do ladinho, e ele vai abrir esse monte de camada que eu tinha criado. Tem camada normal, tem camada que eu uso para pintar, tem camada de vetor para line art, tem camada de luz e sombra. Tá tudo separado bonitinho em vários arquivos aqui, porque aqui é uma página da minha webcomic. E aí, para não ter que criar outro arquivo, eu simplesmente coloquei tudo dentro de uma pasta, e aí eu tiro aqui e abro outra pastinha aqui, com a nova página. E assim eu vou fazendo. Então, essa ferramenta de criar pastas, eu acho também que é maravilhosa. Dá para organizar o trabalho bonitinho, dá para renomear as pastas, então é tranquilo. Para criar uma pasta nova, é só clicar em cima dela e aí você criou a pasta. E aí, para colocar os arquivos dentro dela, por exemplo, esse arquivo aqui não está dentro da pasta. Você tem que vir aqui, segura aqui e você arrasta para dentro da pasta. Agora sim, ela está dentro da pasta. Para retirar, é só vir de novo aqui nesses 3 pontinhos do lado e puxar para fora.
Pronto, já está fora da pasta, a pasta está vazia. E dá também para renomear a pasta, e aí vai organizando as coisas do jeito que vocês acharem melhor. Vou apagar aqui. Agora eu vou criar uma nova camada. E o que dá para fazer aqui também, dá para criar uma camada, ou dá para criar essa camadinha aqui desse jeito, com a ferramenta Clip to Layer Below, e vai ficar preso à camada de baixo. Então, se eu começar a fazer traços aqui com o brush em vermelho, não vai acontecer nada. Agora, se eu fizer em cima do que já está desenhado, vai aparecer. É para isso que serve essa camada, para você pintar as coisas que você quiser por cima ali, fazer algum detalhe a mais. Isso aqui é muito legal. Se você não quiser mais manter ela como essa opção, presa à camada de baixo, é só você clicar de novo e ela solta. E aí aparece dessa forma aqui. Se você não quiser fazer isso, você pode também vir aqui em trancar os pixels transparentes. E aí dá para fazer a mesma coisa. Você vai desenhar só em cima do que já está aqui. Se você desenhar do lado de fora não vai sair, só vai ficar aqui em cima. E isso é bem legal, mas lembrando que agora o que você fizer vai ficar na mesma camada que a camada de baixo, que seria a camada de baixo na outra opção. Então não está separado em duas camadas, caso você desista, queira mudar de ideia. Ela está presa a essa camada aqui. E aí se você apertar aqui em destrancar, né, os pixels transparentes, aí você pode utilizar novamente aqui e pintar normal. Mas lembrando que está na mesma camada. Se você for fazer algum detalhe e depois você quiser reutilizar aquele desenho, você não vai conseguir fazer porque você já meio que sujou, entre aspas, aqui o que você fez. Eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer aqui. Então tem aqui outras opções de ferramentas, mas que eu não mexo muito. Então, se você é uma pessoa que está começando agora a mexer no Clip Studio, eu também recomendo que você não fique fuçando aqui nessas outras coisas. A não ser que você queira, né? Mas se quiser mexer, pode mexer. Mas assim, não é nada que eu fico usando. Então, por isso eu não vou falar aqui sobre o que é e tudo mais. E vai ficar preso à camada de baixo. Então, se eu começar a fazer traços aqui com o brush em vermelho, não vai acontecer nada. Agora, se eu fizer em cima do que já está desenhado, vai aparecer. É para isso que serve essa camada, para você pintar as coisas que você quiser por cima ali, fazer algum detalhe a mais. Isso aqui é muito legal. Se você não quiser mais manter ela como essa opção, presa à camada de baixo, é só você clicar de novo e ela solta. E aí aparece dessa forma aqui. Se você não quiser fazer isso, você pode também vir aqui em trancar os pixels transparentes. E aí dá para fazer a mesma coisa. Você vai desenhar só em cima do que já está aqui. Se você desenhar do lado de fora não vai sair, só vai ficar aqui em cima. E isso é bem legal, mas lembrando que agora o que você fizer vai ficar na mesma camada que a camada de baixo, que seria a camada de baixo na outra opção. Então não está separado em duas camadas, caso você desista, queira mudar de ideia. Ela está presa a essa camada aqui. E aí se você apertar aqui em destrancar, né, os pixels transparentes, aí você pode utilizar novamente aqui e pintar normal. Mas lembrando que está na mesma camada. Se você for fazer algum detalhe e depois você quiser reutilizar aquele desenho, você não vai conseguir fazer porque você já meio que sujou, entre aspas, aqui o que você fez. Eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer aqui. Então tem aqui outras opções de ferramentas, mas que eu não mexo muito. Então, se você é uma pessoa que está começando agora a mexer no Clip Studio, eu também recomendo que você não fique fuçando aqui nessas outras coisas. A não ser que você queira, né? Mas se quiser mexer, pode mexer. Mas assim, não é nada que eu fico usando. Então, por isso eu não vou falar aqui sobre o que é e tudo mais. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre perspectiva. A gente pode criar aqui alguns rulers de perspectiva que ficam aqui em Layer. Aqui, Ruler Frame. E aí tem aqui, pronto. Você pode criar esses rulers de perspectiva aqui, esses pontos de perspectiva, com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, então você vem aqui e clica. Eu acho isso aqui um pouquinho confuso para usar, porque você tem que vir aqui, cadê a ferramenta? Cadê você? Ah, tá aqui, tá selecionada já. Você clica aqui, e aí você pode arrastar esses pontos de fuga para fora da sua imagem. Você pode mexer aqui na altura dela. Você pode mexer aqui nessas outras configurações, então é bem legal. É um pouco confuso no começo, eu confesso que até hoje eu ainda acho bem confuso isso daqui,
mas são ferramentas que estão disponíveis no Clip Studio Paint, para vocês entenderem que é um aplicativo mega completo. Não é porque não é tão intuitivo que não significa que não funcione. Talvez para você seja mais fácil de entender do que para mim. Eu tenho um pouco de dificuldade com perspectiva, então eu acho essa ferramenta um pouco chatinha para utilizar, mas ela está aqui. Se você não quiser mais utilizar ela, como não quiser mais deixar essa opção ativa, é só clicar aqui em cima e aí vai ter aqui as opções dela. Você desmarca essa opção e fica esse vermelhinho. Daí não está mais preso a nada. Mas se você quiser ativar de novo, é só ir lá nas camadas e apertar aqui, pronto. Tá aqui ativo e aí você só vai conseguir desenhar de acordo com os pontos de perspectiva que você criou. Então é bem legal isso aqui para criar cenário, background, essas coisas. Bom, eu vou passar rapidinho sobre essas outras coisas aqui em cima, mas não vou me aprofundar muito nelas, tá? Porque, por exemplo, dá para criar animações aqui nesse aplicativo, como eu falei, mas eu não vou me aprofundar nisso. Aqui no Layers, você pode criar você pode mexer em algumas configurações de camada, mas, sinceramente, dá para você fazer tudo isso aqui. É só você clicar em cima e segurar. Então, as opções que vão aparecer aqui são as mesmas. Eu acho mais fácil utilizar mexendo aqui do que ficar mexendo aqui em cima. Me deixa um pouco confuso. Eu prefiro utilizar tudo aqui do lado. Mas você consegue vir aqui e mexer as coisas que você precisar. Você também pode vir aqui em seleção e fazer as coisas aqui, mas, de novo, dá para utilizar tudo nas ferramentas que tem aqui do lado. Esse View é para você mexer na formatação das ferramentas que estão aqui do lado. Dá para você mudar a disposição que estão essas ferramentas, trocar elas de ordem, mas eu não recomendo que você fique fazendo isso, porque depois se aqui ficar alguma coisa diferente ou se sumir alguma ferramenta que você usa, depois você vai ficar desesperado e não vai conseguir saber o que fazer para colocar de volta no lugar. Então eu não recomendo que você fique mexendo no começo, tá? Aconteceu comigo, algumas coisas apagaram e até eu descobrir onde estava de novo, eu fiquei me tremendo todo achando que eu tinha deletado do aplicativo. Então não mexam aqui nessas opções. Os filtros aqui, eu acho muito legal esse filtro de blur. Eu vou tentar mostrar aqui o que ele faz. Você vem aqui, seleciona tudo ou só uma parte, por exemplo. Daí eu venho aqui em filtro, blur e motion blur. E você consegue fazer isso como se estivesse se movimentando. Isso é legal para quando você está fazendo um desenho, uma ilustração, e o seu personagem está caindo ou se movendo, e você quer utilizar essa ferramenta, eu acho legal que dá essa sensação de movimento. Aí você pode mudar o lado para onde ele está se movendo, o ângulo, a força que ele está se movimentando ali, e aí você dá um OK, e aí fica ali gravado bonitinho. E não só isso, tem outros filtros aqui também de blur, que aí vocês podem ir mexendo, e isso aqui é legal para vocês entenderem como funciona, é só dar uma fuçada. Mas, basicamente, o blur, vocês sabem o que é, para dar essa embaçadinha, são esses filtros aqui, tá? A gente tem aqui esse window, que é também para mexer nas janelas aqui do lado, que eu também não recomendo que vocês fiquem mexendo, deixa como tá e bora! Agora eu vou falar um pouquinho sobre as outras ferramentas que a gente tem aqui do lado. Eu já falei sobre o laço, que é simples de usar, é só para selecionar a área que você quer e recortar, copiar, colar. A gente tem aqui essa ferramenta que é autoseleção, que é para você clicar e ele seleciona automaticamente um campo inteiro aqui para você. Aqui tem o conta-gotas e aqui a gente tem os brushes. Eu amo os brushes do Clip Studio Paint, eles são muito completos, na minha opinião, tem uma variedade bem grande aqui. Tem brushes com texturas diferentes, tem brushes de caneta, aqui tem marcadores, então tem esses tipos de marcadores aqui, que são bem legais também. Daí a gente tem aqui os lápis, que também é a mesma coisa, tem muita opção de lápis aqui. Tem esses lápis que parecem giz de cera, e aí tem aqui do lado literalmente o giz de cera. São esses outros brushes aqui. E além dos que tem aqui, você pode baixar novos brushes, adicionar, importar da internet. Você pode puxar brushes do Photoshop ou procurar na própria comunidade do Clip Studio Paint. Eles têm bastante usuários, então tem bastante brushes também, tá? E aí, para você mexer na configuração deles, é só vir aqui do lado, embaixo, em propriedades da ferramenta. E você consegue mexer aqui no tamanho, na densidade, na textura, estabilizar. Isso serve para todos os brushes que a gente tem aqui, de caneta, de esses airbrushes, os pincéis,
Tem trocentos tipos de pincéis aqui, ó. Tem pincel de aquarela, tem pincel realista, tem pincel indiano, tem esse outro pincel aqui. Então tem muita opção com texturas assim completamente diferentes, que dá pra fazer muita coisa, dá pra acrescentar muito detalhe no seu desenho. Então, deem uma fuçada, porque não dá pra eu mostrar que tudo o que todos os aplicativos não, todas essas ferramentas fazem, mas o Clip Studio Paint, ele tem muita opção de brushes para vocês usarem para desenhar. Então, procurem os brushes que vocês mais acham úteis para o tipo de arte que vocês fazem. Dá para vocês alterarem as coisas aqui, as configurações. Tem brushes mais realistas, brushes menos realistas. Tem brushes para vocês criarem luz, sombra. Então, tem muita opção aqui. Até mesmo nesses airbrushes, que eu sempre esqueço a tradução do nome. Desculpa, eu fui alfabetizado em inglês. Mas tem aqui essas opções bem legais que dá para ajudar você a criar gotas, água, detalhes bem legais mesmo. Agora, além desses brushes aqui, vou até apagar, a gente tem também essa ferramenta aqui embaixo, que são brushes de efeitos especiais. Então, vocês têm desde efeitos tipo corações, luzes, bolhas, até efeitos mais específicos. Por exemplo, a gente tem aqui brush de zíper de camisa. Vocês estão entendendo que esse aplicativo desenha para você o brush, já desenha para você o zíper de uma bolsa, de uma blusa? Isso aqui facilita tanto o trabalho, tanto que, olha, não sei nem explicar. Tem aqui outras opções de trança de cabelo, de saia, de corda. Então, assim, tem muita opção para vocês mexerem aqui. Eu vou mostrar mais algumas aqui para vocês, por exemplo, de grama. Esse aqui é grama? Não, essas florzinhas aqui bonitinhas, mas a gente tem aqui flores. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar uma planta, essa aqui. Então, funciona super bem. Tem aqui o de vegetação, que você pode usar aqui para fazer as suas árvores. E a moto atrapalhando meu vídeo, então tem árvores já prontas. Estou fazendo de vermelho, né, mas se fizer de verde fica melhor. Então, tem aqui essas arvorezinhas já prontas. Vocês têm esse gramado aqui. Então, assim, o Clip Studio Paint, ele tá quase desenhando para você, tá? Eu acho maravilhoso. Tem aqui algumas opções mais artificiais, como, por exemplo, essa faixa de Caution. Eu não sei pronunciar em inglês, gente, mas mantenha-se afastado, é isso. Então, tem muita opção aqui. Deem uma fuçada que vocês vão encontrar muita coisa aqui. Porque isso aqui ajuda bastante quando você tem que fazer cenário, por exemplo, porque é um saco fazer essas folhinhas aqui, folha por folha, sinceramente não dá. E ele já te dá tudo prontinho aqui. Agora, a borracha eu já falei. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de Blender, que vocês vão utilizar para fazer esse esfumaçado aqui. Vocês sabem para que serve o Blender, né? Então, não vou me aprofundar muito nele, mas é aqui. As configurações dele ficam aqui. Você pode deixar ele um blur mais soft, um blur mais marcado. Você pode vir aqui e aumentar o tamanho dele, a densidade, essas coisas. Então, deem uma fuçada aqui. O balde de tinta eu já expliquei também, que ele só funciona na camada normal. Na camada de vetor ele não funciona. Agora, essa ferramenta de gradiente aqui, você pode usar o gradiente, as cores que você escolher aqui embaixo. E aí, vindo nessa opção aqui, ele vai fazer essa mistura para vocês. Viu? O verde e o preto. Mas você também pode usar as opções que ele já tem aqui, como, por exemplo, ele tem a opção de céu azul ou céu de manhã. Então, o aplicativo tem essa ferramenta de gradiente já com essa ferramenta aqui para desenhar o céu de tarde ou o céu de manhã. Ele está desenhando para você praticamente. E eu acho isso daqui fantástico. Você pode criar mais opções também. Tem essas opções aqui de gradiente de mangá, que é para deixar degradê mais escuro, preto, do preto para o branco, os tons de cinza. Então isso aqui é muito legal também. Eu vou agora apagar aqui. Bom, agora a gente tem aqui as ferramentas de formas geométricas. Aqui a gente tem o traço normal, curvo, quadrado e círculo, etc. Aqui do lado, o que eu acho mais interessante é que tem essas ferramentas para quem cria mangá, webcomic, essas coisas. Porque o que dá para fazer aqui? Você vem aqui, cria o seu círculo e ele faz
essa ferramenta aqui faz esses movimentos, essas linhas de ação que geralmente tem naqueles animes, sabe? Aquela hora que o personagem vai lutar e aí atrás fica passando aquelas linhas de ação. Então, é isso aqui que você pode fazer para desenhar a sua webcomic, o seu mangá. Então, eu acho muito legal isso daqui. Além disso, também tem aquela opção, vou mostrar aqui, essa, em que você faz o círculo ali com as linhas de ação indo para uma região. Você pode fazer aqui um pouquinho menor. Isso. E aqui essas linhas de ação vão para um sentido. Então, isso aqui é muito legal para quem cria webcomic, quem cria mangá. Então, tem várias ferramentas para esse tipo de produção. Na verdade, o Clip Studio Paint era um aplicativo que antes se chamava Mangá Studio, porque era um aplicativo voltado para a criação de mangás. Mas, com o tempo, ele foi sendo utilizado para desenho e outras coisas, e aí acabaram atualizando ele para Clip Studio Paint. Mas era um aplicativo feito no começo, especificamente para a criação de mangá. Por isso que ele tem esse tanto de ferramenta para a criação de histórias em quadrinhos. Agora eu vou voltar aqui, vou apagar e vou mostrar para vocês mais algumas opções em relação a histórias em quadrinhos. Mas eu vou passar por cima porque se você tiver interesse em criar histórias em quadrinhos, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo específico falando sobre isso. Mas tem aqui essas ferramentas para a criação desses frames aqui de história em quadrinho. Então, se você cria esse frame, ele automaticamente não vai deixar você desenhar do lado de fora. Então, se você passar o pincel do lado de fora, não acontece nada. Toda a ação está aqui dentro. Isso é legal para quando você vai criar vários quadros na mesma página, e aí isso te ajuda a organizar as coisas aqui do lado. Por quê? Ele já vai criando as pastinhas com os arquivos separados para você. Então, aqui a gente tem um arquivo, aqui a gente tem outro arquivo. E quando for utilizar, você pode vir aqui, clica, e está aqui a ferramenta para você desenhar dentro desse, ou desenhar dentro desse outro aqui. E aí fica bem mais organizado. Se você também quiser recortar, você tem a opção aqui, você traça, e aí está separado aqui bonitinho os arquivos. E ele cria uma outra pasta para esses dois arquivos que você separou, o de cima e o de baixo. Tudo bonitinho e bem organizado, tá? A gente também tem aqui uma opção bem grande de fontes para vocês utilizarem nos mangás de vocês. Então, deem uma olhada aqui que a lista é extensa, tá? E, além disso, a gente tem aqui também as ferramentas para criar esses balões. Eu vou apagar aqui esse monte de coisa para não deixar vocês confusos. E nem eu, né? Que eu também sou atrapalhado. Certo. Então, aqui tem o balão. Você pode vir aqui e clicar nas configurações. Então, aqui você consegue alterar até a cor do balão. Por exemplo, você consegue vir aqui e pintar de vermelho, por exemplo. E o outro aqui tá preto, eu vou deixar um cinza. Se você vir aqui, ele vai deixar o básico, geralmente, preto e branco. Então, tá aqui as bordas pretas e o centro branco. Mas, se você quiser, você pode vir aqui e trocar para uma das opções que você fez. Por exemplo, a cor da linha vermelho e a cor de dentro cinza. Ou o contrário, a cor da linha cinza e a cor de dentro vermelho. E aí você vem aqui e aqui está marcado bonitinho do jeito que vocês fizeram. E aí vocês podem colocar a cor da fonte e da cor que vocês quiserem. Então, é muito legal. E aí você consegue desenhar a ponta do balão também. É só vir aqui, puxar, pronto. Tá feito. Vamos vir aqui no balão de novo. E aí tem aqui essa outra ponta do balão. Essa outra forma de você fazer aqui esse outro formato. Como se você estivesse pensando. Então, tem essas várias opções aqui para vocês fazerem. Tem também essa daqui onde você pode criar o formato do seu próprio balão. Então, você pode vir aqui, criar o formato do seu balão. E aí, ir abrindo aqui novos espaços. Então, é muito legal e é muito prático você criar isso daqui. Eu amo essas ferramentas, esse aplicativo, são tudo para mim. E aí tem alguns outros formatos aqui de balão que vocês podem criar com efeitos e tudo mais. E dá para importar sempre outros balões também lá da comunidade. Então, deem uma olhadinha aqui no aplicativo depois, porque tem muita coisa interessante, tá? Agora que eu já falei sobre tudo isso daqui, eu acho interessante falar sobre as ferramentas 3D. Por quê? Porque a gente tem aqui a opção de bonequinhos 3D. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
aqui, 3D, aqui nossos bonecos. Eu vou mostrar que tem essa opção disponível no aplicativo Clip Studio Paint, aqui que eu uso no tablet, o Tab S6 Lite, mas que eu não recomendo utilizar essa ferramenta aqui, porque deixa o tablet bem pesado. Mas eu acho que ele fica bem pesado porque o aplicativo já tem ferramenta demais. Porque tem outro vídeo que eu já fiz aqui sobre esse outro aplicativo que eu vou mostrar, que é o Magic Poser. Cadê você? Morreu, ficou com Deus. Aqui. Magic Poser. Que ele faz essa mesma coisa, só que ele não trava. Mas o Clip Studio Paint trava para fazer isso daqui. Então, eu vou mostrar para vocês que tem, mas que não é tão otimizado assim para a versão do Clip Studio no Android. Tem aqui o bonequinho que vocês podem usar como referência. Aí vocês podem clicar, alterar o tamanho dele, alterar a posição. Nossa, deixa eu tirar isso aqui. Tá parecendo outra coisa. Então, vocês têm aqui como mexer nele. Só que vocês estão percebendo que ele trava muito. E é difícil de conseguir movimentar o personagem. Então, assim, tem essa opção, mas eu não recomendo. Se vocês quiserem isso, deem uma olhadinha no outro vídeo que eu fiz só sobre o aplicativo Magic Poser, porque ele faz isso de uma forma muito mais fluida. E aí você importa depois o desenho para cá. É bem fácil de importar. Eu vou apagar isso daqui. E vou mostrar aqui, que eu acho que eu já não falei no começo. Para importar a foto, uma outra ilustração para cá, é só vir aqui em File, Import, Image. E aí você clica aqui nesses 3 pontinhos, Import, e ele vai abrir sua galeria. Daí aqui é só você clicar, escolher uma imagem que você queira importar para o aplicativo, por exemplo. Escolhi esse personagem aqui do joguinho que eu estava jogando, Brawl Stars. Ele aparece aqui, aí você clica em Open e ele abre. Então dá para fazer isso de uma forma bem mais fácil. Então, se você quiser usar os bonequinhos 3D, usa a outra opção, usa o outro aplicativo, porque vai ser muito melhor. Mas tem essa opção aqui. Agora, outros tipos de materiais, eu acho sim válido vocês utilizarem, porque ajuda muito a criar outras coisas, como por exemplo aqui a gente tem formatos de páginas de mangá, e tem também alguns outros efeitos de materiais aqui. Bom, aqui nessas outras opções de materiais 3D, eu acho muito legal, por exemplo, os prédios que tem aqui. O único problema é que não dá para pintar eles, mas, por exemplo, você pode selecionar um prédio e arrastar para cá. Pronto, você já tem o seu material aqui. Caso você esteja criando um mangá em preto e branco, isso aqui pode te ajudar muito, porque vai poupar bastante do seu tempo. Mas não dá para colorir isso daqui. Tem outros tipos de materiais diferentes, como folhas, penas, livros, então essas coisas aqui ajudam bastante a construir cenário, porque cenário é a coisa que mais dá trabalho, é o que mais demora para ficar pronto numa ilustração, ou numa história em quadrinhos, por exemplo, é a parte que mais dá trabalho. Então, eu recomendo que vocês utilizem essas ferramentas aqui para isso. Vocês também podem ir lá na loja do próprio Clip Studio Paint, e aí vocês conseguem importar mais materiais. Deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui a lojinha para vocês. Tem algumas coisas que são de graça, outras que são pagas. Então, vocês têm aqui poses específicas, porque a gente tem lá aqueles bonequinhos 3D para utilizar como referência, mas a gente tem que montar a própria pose. Se você quiser, você pode vir aqui na loja e procurar as poses já prontas. Então, você importa para o seu aplicativo e o seu bonequinho 3D já vai estar na pose que você precisa para desenhar. Mas aí você fica dependendo de que outras pessoas tragam para cá o boneco já na pose que você precisa. Tem aqui alguns materiais que você pode usar, tem brushes, tem muita coisa. Então, deem uma olhada porque é realmente imensa. Tem muita coisa de graça, muita coisa que é paga. E aí, saibam que quanto mais coisa vocês puxarem, importarem para o Clip Studio de vocês, mais vai ficar pesado o aplicativo. Então, pensem bem no que vocês querem, no que vocês precisam mesmo importar de lá, mas tem bastante coisa sim, tem bastante ferramenta 3D que vocês podem utilizar. Então, por isso, do meu ponto de vista, o Clip Studio Paint é o aplicativo de desenho digital mais completo de todos. É o que eu mais recomendo, é o que eu mais indico. Mas ele tem aquele problema de ser pago, porém, se você precisa de um aplicativo para coisas mais importantes, para coisas mais pesadas, edição de imagem, de foto, criação de artes mais complexas, vale a pena, porque é o melhor aplicativo para tablet. Então, eu não vejo muita gente falando sobre o Clip Studio Paint para o Tab S6 Lite, mas ele está disponível para cá sim, e vocês não vão ficar dependendo para sempre do Procreate do iPad. Então, tem opção de aplicativo muito bom sim para o tablet, mas tem esse probleminha aí de ser pago, mas naquela versão de pagamento anual fica mais ou menos uns R$12 por mês. Então,
Pesem na balança se vale a pena para vocês, mas de qualquer forma, se você acabou de comprar um tablet da Samsung, você tem direito a 6 meses de graça desse aplicativo, então usem e abusem durante esse tempo que vocês têm disponível. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero muito que eu tenha ajudado vocês com as dicas que eu dei aqui, com esse tutorial do aplicativo Clip Studio Paint. E qualquer dúvida a mais que vocês tiverem ou alguma coisa que eu tenha dito errado, podem deixar aqui nos comentários, que eu sempre gosto de responder todo mundo. A gente tem vídeo toda segunda e quinta, no caso eu tô postando o vídeo de hoje porque deu uma atrasadinha, mas geralmente os vídeos saem segunda e quinta, então espero que vocês voltem para ver mais vídeos. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, caso você tenha interesse em acompanhar o meu trabalho. Tá tudo aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.